Neste vídeo vou falar sobre a banda iliotibial, também conhecida por trato iliotibial, a começar pela sua anatomia e função, trazer alguma luz sobre as crenças e mitos à volta desta estrutura, perceber realmente o que se sabe sobre a dor nesta região e alguns exercícios para aliviar os sintomas. Mas antes de seguirmos para o vídeo, subscreva o canal, faça gosto e partilhe com quem possa ter este problema. O nome banda iliotibial deriva da sua origem e inserção, neste caso no osso ilíaco em cima e a tíbia em baixo. Resulta do espessamento da fascia lata, que é a faixa profunda que envolve a coxa. Para além da sua origem na pelvis, esta banda recebe fibras de dois músculos da anca, o tensor da fascia lata e do glúteo maior. Ao percorrer a coxa, a banda iliotibial vai inserir-se no fémur, na patela e na tíbia. A principal função desta banda é a estabilização da anca e do joelho, para além de armazenar e libertar energia de forma a que a caminhada e a corrida se tornem mais eficientes do ponto de vista energético. Vamos falar de algumas crenças à volta desta estrutura. A síndrome da fricção da banda iliotibial foi inicialmente descrita por um senhor chamado James Wren, em 1975, que se baseou nas suas observações clínicas nos militares que tinham dor lateral do joelho durante a caminhada ou da corrida, depois de terem feito corridas de longa distância. Ele reparou que todos estes militares tinham desconforto no côndilo lateral do fémur, na parte de fora do joelho, e também descobriu que conseguia reproduzir os sintomas destes militares se lhes pedisse para ficarem apoiados na perna magoada e dobrassem o joelho 30 ou 40 graus. Com estas descobertas e também com base na anatomia, ele concluiu que a banda iliotibial estava a ser friccionada contra o côndilo lateral do fémur, o que provocava irritação e inflamação. Um estudo em 1978 confirmou esta teoria e descreveu esta síndrome como uma disfunção não traumática de esforço relacionada com a atividade física. Em 1979, outro estudo aprofundou esta teoria e concluiu que esta síndrome ocorria por erros no treino e desenvolveu um teste para avaliar esta disfunção, em que o fisioterapeuta ou médico aplica uma pressão direta no côndilo lateral do fémur e traz o joelho de flexão para extensão, o chamado teste de compressão de Noble. O teste é positivo se a dor aparecer, normalmente por volta dos 30 graus. Ao longo dos anos, acreditou-se que a tensão da banda iliotibial era um dos principais fatores a provocar estas dores, o que ainda hoje é avaliado através do teste de Ober. Se este teste fosse positivo, então a banda iliotibial tinha de ser alongada e massageada para quebrar o tecido cicatricial e libertar as aderências. No entanto, o nosso entendimento sobre a banda iliotibial evoluiu. Por exemplo, dois estudos de 2006 e 2007 concluíram que a percepção que temos do movimento da banda iliotibial no côndilo lateral do fémur é uma ilusão, provocada pela alteração de tensão das várias fibras durante a flexão e extensão do joelho. De acordo com as investigações anatómicas que têm sido feitas, a banda iliotibial está bem agarrada ao fémur e por isso não é possível haver fricção, e um estudo de 2016 concluiu que o teste de Ober não consegue avaliar a tensão da banda iliotibial. Para além destas descobertas, outros estudos têm vindo a confirmar que é muito improvável nós conseguirmos alongar ou deformar a banda iliotibial. Por estas razões, os tratamentos não devem tentar alterar a estrutura da banda iliotibial, nomeadamente a deformação ou o alongamento dela, justamente porque não só é muito improvável conseguirmos fazê-lo, como também acaba por ser inútil. Agora, se não é a fricção da banda iliotibial no côndilo lateral do fémur que está a provocar os sintomas, o que poderá ser? A teoria que é mais aceita neste momento é proposta por estes dois estudos de 1996 e 2006, em que o tecido adiposo, ou seja, gordura, que é um tecido muito sensível e que está por debaixo desta banda, está a ser comprimido durante atividades repetitivas de flexão do joelho entre os 20 e os 30 graus, como por exemplo na corrida. Agora, porquê é que umas pessoas têm dor e outras não? E porquê é que um joelho dói e o outro não dói? Bom, quando falamos de dor, as explicações costumam ser complexas justamente porque são multifatoriais. Mas podemos usar uma matriz simples, baseada num estudo de 1996, chamada envelope de função, que está descrito como um método para representar a capacidade funcional do joelho e de outras articulações para aceitar transferências e dissipar cargas. Deixe-me dar-lhe um exemplo para que isto seja mais fácil de compreender. Neste gráfico temos a carga no eixo vertical
e a frequência com que faz essa carga no eixo horizontal. Partindo do princípio que treina algumas vezes por semana, digamos 3, terá uma determinada capacidade para colocar carga nos seus joelhos sem que eles deem sintomas ou lesões. Talvez consiga correr 5 km, agachar com 30 kg às costas. Agora, se parar de fazer estas cargas durante uns meses, a sua capacidade física vai diminuir, tal como a capacidade que tem de aguentar estes esforços. Se treinar regularmente e com progressão de cargas, a sua capacidade irá aumentar, assim como a capacidade para aguentar mais esforço. Mas, se fizer um treino em que a carga ultrapassa a sua capacidade, como por exemplo correr 20 km ou agachar com 80 kg às costas, é provável que se lesione ou que tenha dores. A boa notícia aqui é que o veneno acaba por também ser o antídoto. Quer seja ciclista, corredor ou levanta-pesos no ginásio, o primeiro passo que tem que fazer é justamente reduzir as cargas, seja pela intensidade, pelo volume ou pela frequência, até um nível que seja tolerável para si, sem ter dores. A ideia é dar um passo atrás e, eventualmente, pode atrasar um bocadinho a sua progressão, mas nesta fase é necessário. Ainda assim, não faça repouso completo. Tente também substituir as atividades que não consegue fazer por outras que sejam toleráveis, de forma a não perder muita capacidade física. Por exemplo, se é corredor, é aconselhável reduzir as corridas em declives negativos, ou seja, a descer, as corridas em trail e também em superfícies irregulares, como na praia ou na serra. Portanto, quanto mais a direito e irregular o piso for, melhor. Ainda assim, perceba o que resulta melhor consigo. Vale a pena salientar que se tiver dor não nas descidas, mas sim nas subidas e em grandes velocidades, é provável que não tenha a dor na banda iliotibial, mas sim uma tendinopatia do bíceps femoral, que é um músculo que faz parte dos isquiotibiais na parte de trás da coxa. Para além deste problema, as lesões no menisco lateral também dão dores na zona de fora do joelho, principalmente quando corre em superfícies duras e quando faz o agachamento completo, e também costuma dar rigidez matinal no joelho. Mas geralmente só aparece a partir dos 40 anos. Mas voltemos à banda iliotibial. Embora a gestão das cargas e a modificação de algumas atividades sejam de facto as prioridades nesta situação, a reeducação na corrida pode ter um papel relevante em algumas pessoas. Um estudo de 2007 descobriu que mulheres corredoras que têm dor na banda iliotibial também têm muito mais adução da anca e rotação interna do joelho enquanto correm. Outro estudo de 2008 concluiu que a tensão da banda iliotibial na perna afetada era maior do que na perna não afetada e também que nos grupos de controlo. Aqui o termo tensão não se refere a encurtamento, mas sim à tensão mecânica que é exercida sobre a banda iliotibial. Ainda outro estudo em 2012 concluiu que correr com menor largura do passo aumenta a tensão da banda iliotibial. Por fim, um estudo em 2015 concluiu que a diminuição do comprimento da passada leva a um aumento da largura do passo e também à diminuição da adução da anca, o que por sua vez faz diminuir a tensão da banda iliotibial. Por isso, uma estratégia simples que pode utilizar para reduzir a carga no seu joelho enquanto corre é aumentar a cadência da corrida em 5 ou 10%, o que vai provocar uma redução do comprimento da passada, vai aumentar a largura do passo, reduzir a adução da anca e, com isto, diminuir a tensão na banda iliotibial. Agora, em que medida é que a fisioterapia e os exercícios podem ser úteis neste problema? Bom, desde 1995 que os estudos têm demonstrado que quem tem este problema tem também fraqueza muscular nos músculos da anca e do joelho. No entanto, há alguns estudos que contrariam esta ideia e dizem que a fraqueza muscular é a consequência e não a causa do problema. Por esta razão, a fisioterapia e os exercícios devem ter dois objetivos. O primeiro é treinar os músculos perto destas articulações e os movimentos mais associados à corrida para estar à altura do desafio. E o segundo é aumentar a tolerância à carga do seu joelho em posições que normalmente agravam a dor na banda iliotibial. Vou-lhe dar duas opções de progressão em cada categoria de exercícios para ter mais variedade e escolher aquela que funcionar melhor consigo, tendo em conta as suas necessidades e as suas preferências. Por exemplo, se tem os joelhos valgos, que é mais comum nas mulheres, os exercícios para glúteos vão ser muito úteis para si.
Por outro lado, se tiver joelhos varos, que é mais comum nos homens, terá de se focar noutras componentes, como a biomecânica da sua corrida, corrigir erros técnicos do seu treino ou trabalhar algum possível déficit neuromuscular. Nível 1. Split Squat isométrico. Comece em pé e baixe a posição, dobrando os dois joelhos, com o calcanhar de trás levantado e o joelho quase a tocar no chão. Se for difícil, reduza a amplitude do movimento ou apoie-se com a mão na parede. Faça 3 séries de 60 segundos para cada perna. Nível 2. Rear Foot Elevated Split Squat isométrico. A posição é a mesma do nível 1, mas com o pé de trás elevado, por exemplo, em cima de uma cadeira. Tente colocar a maior parte do seu peso na perna da frente e faça 3 séries de 60 segundos para cada perna. Nível 3. Deficit Rear Foot Elevated Split Squat. Coloque-se na mesma posição do nível 2 e adicione uma altura de 5 a 10 cm no pé da frente. Quando já for fácil, adicione peso ou aumente a altura no pé da frente. Faça 3 séries de 6 a 12 repetições para cada perna. Nível 1. Step Up. Use uma altura de 15 a 20 cm e tente fazer a força com a perna que sobe e não através do impulso da que está no chão. Se for difícil, reduza a amplitude do movimento ou apoie-se com a mão na parede. Faça 3 séries de 20 repetições em cada perna. Nível 2. Lateral Step Down. Comece em cima da mesma altura de 15 a 20 cm e toque levemente no chão com o pé, sem dar impulso com este pé. Faça 3 séries de 20 repetições em cada perna. Nível 3. Forward Step Down. Pode fazer de frente ou de lado e mantenha as dicas dos níveis anteriores. Se for fácil, aumente a altura do degrau. Faça 3 séries de 8 a 15 repetições em cada perna. Nível 1. Feet Elevated Bridge Isometric. Dobre os joelhos e faça a ponte, apertando bem os glúteos e levando as ancas para o teto. Se já for fácil, estique um pouco mais os joelhos, mas nunca totalmente. Faça 3 séries de 30 segundos. Nível 2. Double Leg Eccentric Slider. Faça a ponte, mantenha as nádegas apertadas e deslize os calcanhares até esticar as pernas e baixe a bacia. Volte à posição inicial e repita o movimento. Faça 3 séries de 12 repetições. Nível 3. Double Leg Slider. Este exercício é igual ao anterior, mas ao esticar as pernas, não baixe a bacia e volte para trás. Faça 3 séries de 12 repetições. Nível 4. Single Leg Eccentric Slider. Faça 3 séries de 4 a 8 repetições. Apoie-se na perna do joelho magoado, mantenha ambos os joelhos ligeiramente dobrados, dobra a anca até o tronco estar paralelo ao chão e volta à posição inicial sem tocar com o pé contrário no chão. Se isto for difícil, apoie a mão na parede para ter mais equilíbrio, reduza a amplitude de movimento ou apoie o outro pé no chão. Se já for fácil, adicione peso de acordo com a sua capacidade e objetivos. Faça 3 séries de 6 a 12 repetições. Nível 1. Short Side Plank. Comece com os cotovelos e os joelhos apoiados, enquanto mantém o tronco alinhado e mantenha a posição da prancha. Faça 3 séries de 60 segundos. Nível 2. Side Plank. Estique as pernas com um pé em cima do outro e mantenha o corpo alinhado. Faça 3 séries de 60 segundos. Nível 3. Side Plank Hip Abduction. Na mesma posição, levante lentamente a perna de cima, sempre esticada. Faça 3 séries de 60 segundos para cada lado. Nível 1. Crab Walk. Utilize uma banda ligeiramente acima dos joelhos e, se for difícil, faça com uma banda mais leve. Faça 3 séries de 12 a 15 repetições para cada lado. Nível 2. Crab Walk Tornozelos. Coloque a banda à volta dos seus tornozelos e mantenha os pés apontados para a frente enquanto faz o exercício. Faça 3 séries de 12 a 15 repetições para cada lado. Nestes dois níveis, mantenha sempre a anca e os joelhos ligeiramente dobrados. Imagine que está numa divisão muito estreita em que só consegue passar de lado e tão baixa que tem de se agachar.
Nível 3. Single Leg Fire Hydrant Isometric. Apoie-se só numa perna com uma banda à volta dos joelhos. Afaste a perna que está levantada com o joelho ligeiramente dobrado e mantenha-se nessa posição. Faça 3 séries de 45 segundos para cada lado. Nível 1. Double Leg Heel Raise. Levante os calcanhares o mais alto possível e deixa lentamente. Na opção 1, os joelhos não dobram e na opção 2, não dobram nem esticam mais do que na posição inicial. Faça 3 séries de 20 repetições. Nível 2. Single Leg Heel Raise. Apoie-se com uma das mãos na parede para ter mais equilíbrio e levante os calcanhares o máximo possível. Faça 3 séries de 15 repetições. Nível 3. Single Leg Heel Raise com declive. Pode-se apoiar na parede para não perder o equilíbrio e adicione peso se já for fácil. Faça 3 séries de 6 a 12 repetições para cada perna. Estes exercícios não são especiais e nem tampouco são melhores do que outros, mas é de facto um plano que lhe permite uma progressão consistente e isso é o mais importante. Mas não se esqueça que eu sou fisioterapeuta, não sou médico e por isso aconselho-se também com o seu ortopedista. Caso precise da nossa ajuda, temos uma equipa de fisioterapeutas que estão habituados a tratar este tipo de dor, por isso ligue-nos, peça para falar com o fisioterapeuta, de forma a fazer a melhor recuperação possível. E pronto, era isto que tinha para partilhar consigo. Obrigado por ter assistido até ao final. Partilhe este vídeo com quem tenha este problema, subscreva o canal, deixe o seu gosto porque nos ajuda muito a chegar com esta informação a mais pessoas. Quanto a mim, um grande abraço e fiquem bem.